Graça e paz, queridos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus muito bom para nós. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui na tua casa, no teu dia, para podermos te louvar, te agradecer, te adorar, mas também temos a oportunidade de abrirmos a tua palavra e o Senhor falar aos nossos corações. Por isso, Pai, que não seja eu, mas que seja o Senhor, ministrando a todos nós nesta manhã, e que possamos sair daqui cheios, Pai, do teu Espírito, da tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os queridos podem se sentar. Irmãos, hoje é um dia especial. Todos os sábados são especiais, mas tem alguns sábados que são mais especiais. Esse é um deles. Esse sábado é especial porque estamos comemorando mais um ano de vida da igreja local que nós temos. Então nós somos muito gratos a Deus por mais esse ano que Ele nos concede como igreja. E por nós estarmos felizes, para podermos comemorar esse dia, nós podemos estar aqui para olhar para trás e termos a gratidão por aquilo que Deus fez por nós como membros, mas também como igreja, como instituição. Olharmos para o presente e vermos o que Deus está fazendo em nós e olharmos para o futuro com a esperança do que o Senhor vai continuar fazendo a nós como igreja Batista do Sétimo Dia aqui em Campinas. E para a gente poder meditar nessa manhã sobre esse dia tão especial para nós, convido os queridos a abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 41. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 20. Então, em Isaías, no capítulo 41, começando a partir do verso 18, diz assim: Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei do deserto em tanques de águas e terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita, e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei o ermo e a faia, o almeiro ao álamo, para que todos vejam e saibam, e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. Nós vemos que essa situação que o povo de Israel está passando, o profeta Isaías está profetizando a respeito do período do cativeiro babilônico. E de todos os cativeiros que tiveram, vários povos dominaram o povo de Israel. Mas dentre os impérios que teve, o Império Babilônico foi o maior império que teve. Tanto é que vocês lembram de uma estátua, que na estátua tinha a cabeça de ouro, aqui de prata, e assim é indo. E ele disse assim, olha, o babilônico, a cabeça era de ouro porque foi o maior império que existiu. E o povo de Israel estava no cativeiro babilônico do maior império que já existia. Aí você fica pensando, imagina um povo sendo escravo da maior potência que existia naquela época, qual era a chance desse povo sair de lá? Qual era a chance deles se rebelarem e terem armamentos e terem estratégias de guerra para poder conseguir sair dali e voltar para sua terra local? Qual é a chance? Eles não tinham a mínima chance de fazer isso. E lembra quando... esse povo já sabia o que havia acontecido no Egito. No Egito eles também ficaram 400 e poucos anos. Qual era a chance deles conseguirem sair de lá? Não tinha chance disso acontecer. E agora eles estavam nesse cativeiro babilônico e também não havia a mínima chance disso acontecer. Mas Deus fala assim, olha, eu vou colocar água no deserto. Eu vou criar caminhos no lugar onde não tem caminhos para que as pessoas possam saber que foi a mão do Senhor que fez isso. E isso é interessante, sabe por quê, queridos? Porque essa igreja aqui de Campinas, nós já temos há 14 anos, são 14 anos que estamos aqui. E, queridos, nesses 14 anos, aconteceu muita coisa. Nesses 14 anos, Deus fez muitas coisas. Tivemos momentos fantásticos, mas nós também tivemos momentos difíceis. Tivemos várias dificuldades, tivemos lutas, tivemos crises, tivemos pandemia também, tivemos perseguições, tivemos dificuldades financeiras, tivemos muitas coisas que aconteceram, muitas pessoas entraram, mas muitas pessoas também saíram, muitas dessas coisas aconteceram.
tivemos trocas de pastores também durante todo esse tempo. Passamos por várias instabilidades nesses 14 anos. Mas ela permanece de pé, ela permanece aqui, porque é o Senhor que tem cuidado dessa igreja. E eu vou tentar pregar, tá? Porque a gente, lembrando de tudo aquilo que Deus tem feito para nós, a gente não consegue não chorar e ver a mão do Senhor. Assim como Deus coloca aqui no verso 20, para que todos vejam e saibam e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel criou. E quando nós olhamos para a nossa igreja local, vemos que é a mão do Senhor que nos sustentou durante esses 14 anos. Não tem como nós falar assim, não, foi tranquilo, né? Mas Deus esteve conosco durante todo esse tempo. E quando a gente vê a mão, o cuidado do Senhor sobre nós, nós conseguimos ficar tranquilos, mesmo mediante a todas essas situações que possam acontecer, porque nós sabemos no Deus que nós cremos, nós sabemos no Deus que nós temos e cremos. Por isso nós passamos por todas essas dificuldades, porque Ele está conosco. A igreja não chegou aqui por força humana, não foi os pastores, ou não foram os diáconos, não foi a diretoria executiva, não é todas essas coisas que fez com que a igreja chegasse até aqui, mas foi o agir sobrenatural de Deus. Ele fez as coisas acontecerem e Ele fez o que era impossível se tornar possível durante todo esse tempo. Foi Ele que fez. Então, se a gente for parar para pensar, cada membro, cada ministério, cada culto que nós tivemos aqui nos últimos 14 anos, tudo isso é testemunho visível de que é Deus que está operando durante todos esses anos e vai continuar operando na nossa igreja local. E as pessoas precisam ver isso, que existe um Deus que cuida da instituição que foi Ele mesmo que criou. E por Ele criar, Ele que sustenta durante todo esse tempo. Podemos ficar tranquilos, mas o mesmo Deus que sustentou essa igreja aos 14 anos é o mesmo Deus que sustenta a minha vida e a sua vida. É o mesmo Deus. Às vezes nós podemos passar por grandes desertos. Passamos deserto na nossa vida, passamos por angústias, passamos por dúvidas, ou às vezes a gente passa por enfermidades, passamos por perdas, e a gente pensa assim, e aonde que está Deus nessas situações todas? Mas o mesmo Deus que tem cuidado dessa igreja por 14 anos, é o mesmo Deus que cuidou do povo de Israel em toda essa situação, é o mesmo Deus que cuida de mim e é o mesmo Deus que cuida de você. É esse Deus que com mão forte, no verso 20, que ele diz, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou, é esse Deus que cuida de você. É esse Deus que nas suas angústias, nas suas dúvidas, nas suas enfermidades e nas suas perdas, é Ele que sustenta você em todo esse tempo. E quando você para olhar na sua vida, quando você para olhar a sua história, você vai ver cada momento em que Deus, com mão forte, ajudou você em cada uma dessas situações. Ele não livrou você de passar pelas situações, mas Ele esteve com você em cada uma dessas situações, mostrando quem Ele é, mostrando o poder dEle e buscando querer um relacionamento com você para que você possa ter esse tempo com Ele e ver a grandiosidade do Deus que está com você todos os dias. É isso que Ele faz. Você vê que no verso 18, ele diz assim, eu sou aquele que transforma o deserto em lençóis de águas, terra seca em mananciais. Só o nosso Deus consegue fazer isso. Às vezes a gente olha e a gente vê um deserto e a gente fala assim, mas como que pode? Se alguém teve a oportunidade de ir a alguns lugares desérticos, você fala assim, mas como que pode então? Mas se Deus quiser, Deus muda aquilo ali. Assim como Deus muda a nossa vida. Às vezes nós estamos por situações que a gente fala assim, agora não dá mais. Agora não... Como também aconteceu na igreja. Teve vezes que a gente até pensou, falou assim, será que vai fechar? Será que a igreja vai continuar? Teve vezes que a gente veio aqui e só tinha, às vezes, só a nossa família. Só estava a gente ali. E a gente pensava assim, mas Senhor, é para continuar mesmo essa igreja? Vai vir pessoas para poder lotar todas essas cadeiras que a gente colocou, que só às vezes só tinha uns 2 ou 3 ou 4 na primeira cadeira aqui, e a gente ali, e algumas vezes eu até pensei, falei assim, eu vou pregar assim mesmo? Mas você sabe que isso é interessante. Por quê? Porque quando você passa por uma situação dessa, você fala assim, Senhor, será que nós estamos no caminho certo? Será que é isso mesmo que o Senhor quer para a gente?
essas situações acontecem. É que às vezes a gente pensa assim, não, as coisas tudo estão indo de vento em pompa, mas existem as tempestades no meio do mar. Quando você está no mar, o mar é lindo, o sol se pondo, o sol nascendo é lindo, mas essa vista maravilhosa que o mar dá, também tem tempestades e vendavais no mar. E é o mesmo barco. O mesmo barco você vê paisagens fantásticas, mas no mesmo barco você também passa por tempestades e ventos fantásticos. Mas Deus está conosco no barco e Ele está nos ajudando em todas essas situações. Então Deus é aquele que transforma o deserto em lençóis de águas e terra seca em manancial. Deus conhece, queridos, a nossa história. Deus conhece a nossa história como igreja, mas Deus conhece a nossa história como pessoas. Deus sabe dos nossos altos e dos nossos baixos que nós temos. Mas lá em Isaías também, mas agora a gente vai um pouquinho mais para frente, nós estamos no 41, vamos lá no 43 e vamos ver o que Deus fala para a gente em Isaías, do capítulo 43, nos primeiros versos. Então, 2 folhinhas ali para frente, no capítulo 43, começando a partir do verso 1, ele diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá por ti. Você vê que ele diz assim, eu sou o Senhor e eu estou com você em todas as situações. Então passam-se situações, mas em todas essas situações Deus está conosco. E essa é a segurança, e essa é a paz que faz com que a gente consiga ficar bem. Às vezes as pessoas dizem assim, os crentes não têm problemas, por isso que eles estão felizes. Na verdade, nós temos problemas, mas nós somos felizes porque Deus está conosco nos nossos problemas. Então a gente consegue ser feliz mesmo diante das adversidades e situações difíceis que podemos passar, porque nós sabemos do Deus que nós temos. Por isso nós precisamos buscá-lo cada dia mais. Por isso nós precisamos ler cada vez mais a palavra do Senhor. Por isso que nós precisamos orar. Por isso que nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos. E por isso que nós precisamos aceitar o propósito que Deus tem para nós. Porque aí nós vivemos de uma forma diferente. Aí nós mantemos o nosso coração aceso para as coisas de Deus e conseguimos passar por essas situações porque nós temos no nosso relacionamento com Deus um relacionamento sadio, constante e crescente. Isso faz com que a gente consiga experimentar o poder de Deus maravilhoso sobre a nossa vida. E o povo de Israel naquela situação, eles poderiam estar sem esperança nenhuma, porque eles estavam sendo escravos do maior império que existia naquela época, e não havia nada que eles pudessem fazer que eles poderiam sair dali. Mas Deus, com o seu poder infinito, ele vai e mostra para o povo de Israel quem ele é, e ele depois tira o povo do cativeiro, e eles voltam para a terra, e é ali da terra que Deus havia prometido, e eles ficaram lá depois tranquilamente. Mas foi Deus que fez com que isso pudesse acontecer. E eles reconheceram que isso só aconteceu porque foi Deus que fez. E assim tem que ser na nossa vida. Quando nós passamos por essas dificuldades, por essas situações, nós precisamos lembrar do Deus que nós temos e saber que é Ele que cuida de nós. E quando nós olhamos para essa história da nossa igreja local, nós conseguimos falar assim, realmente foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Porque se não fosse Deus, nós não estaríamos mais aqui, queridos. Com certeza nós não estaríamos mais. Porque por esses altos e baixos e todas essas situações, com certeza a igreja não estaria mais aqui. Mas a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. E se a igreja é de Deus, é Ele que sustenta, é Ele que capacita, é Ele que salva as pessoas, é Ele que traz as pessoas, é Ele que motiva as pessoas a querer trabalhar para que o reino dele seja estabelecido aqui nessa terra. É Ele que faz tudo isso. E é Ele que reanima a gente no momento em que a gente não está animado. Tem vezes que às vezes a gente não está bem, mas o Senhor vai lá e nos reanima e a gente vem e a gente faz, porque a gente faz para Ele e por Ele. Todas as coisas é para o nosso Deus. E quando nós pensamos assim, falamos assim, Senhor, muito obrigado, porque é o Senhor que tem nos trazido até aqui.
E é só Ele, queridos, que pode fazer isso. E é essa esperança que nos mantém de pé. E falando sobre estarmos de pé, e falarmos sobre igreja, eu vou ler um pedacinho de uma música que foi cantada lá no Congresso de Jovens, que a música fala assim, estamos de pé. Foi o Marcos Salles que compôs essa música. Eu vou ler alguns trechos da música. Eu não vou cantar, queridos, não vou cantar. Eu vou citar algumas partes da música para os irmãos, mas a música diz assim, pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor, o inferno não pôde prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. E se a gente for ver a história da igreja, não só a igreja nossa aqui, mas a igreja do Senhor, que foi instituída por Jesus, e que ele falou assim, sobre esta pedra iria criar a minha igreja, e a igreja vem até os nossos dias. E todas essas coisas, Coliseu, perseguição, leões, todas essas coisas, nada disso conseguiu parar a igreja de Deus, porque a igreja é de Deus. E quando a gente pensa que a igreja é do Senhor e que é Ele que sustenta, é isso que nos move, queridos. É isso que nos faz querer continuar. É isso que nos dá força, meio às dificuldades, meio ao desânimo, meio aos problemas, meio às coisas. É isso que nos move a continuar. A esperança e a fé que nós temos no Deus que nós cremos. Mas nós temos que crer nesse Deus de verdade para que a gente possa passar por isso. Senão nós desanimamos. Senão nós desistimos. Senão a gente deixa para lá. Quantas pessoas vêm para o Evangelho e depois desistem? Será que eles conheceram o Evangelho de verdade? Será que eles tiveram uma experiência com o Senhor em que Deus pôde mudar e transformar o coração dele para que ele pudesse ver o amor de Deus incondicional para a vida dele? Isso faz uma diferença muito grande. Quando nós entendemos o Deus que nós temos e entendemos o amor dele para conosco, que é o que nós estamos estudando nos pequenos grupos, isso muda a nossa história, isso muda a nossa perspectiva. Nós paramos de olhar para as coisas que são terrenas e olhamos para as coisas que vêm do alto, que são eternas, que é aquilo que o apóstolo Paulo diz. E quando nós paramos de olhar para as circunstâncias e começamos a olhar para a esperança de estarmos com Deus para sempre, é isso que nos move, é isso que nos deixa de pé, é isso que nos faz continuar a nossa caminhada. E é isso que Deus fez na igreja de Campinas por 14 anos. E é isso que nós vamos continuar orando, vamos continuar buscando para que Deus continue fazendo. Não apenas como igreja, mas como pessoas. Que nós como indivíduos, nós como membros, nós também possamos ter a mesma postura. Nós possamos ter o mesmo posicionamento. Que nós realmente possamos entender que assim como nada parou a igreja de Deus, nada pode parar os filhos de Deus quando eles se comprometem a cumprir o propósito e a missão que Deus tem para cada um de nós. Nada pode parar porque Deus, quando nós nos colocamos a serviço de Deus, Deus nos ajuda a fazer as coisas que Ele deseja que nós venhamos a fazer. Sabe aquelas pessoas que às vezes tomou 5, 6 tiros e a pessoa não morreu? Você fala assim, esse aí tem um propósito. Com certeza Deus tem alguma coisa para essa pessoa, porque tomou 5 tiros e não morreu. E já tem gente que caiu da escada, bateu a cabeça e morreu. Aí você fala assim, como é que pode? Porque quando a gente tem o propósito de fazer aquilo que Deus nos deixa, nós estaremos aqui até cumprir isso. É como se nós fôssemos imortais enquanto nós não cumprimos o propósito que Deus nos chamou para fazer, desde que nós nos comprometemos a fazer isso. Que assim como a igreja esteve de pé durante todos esses anos, que nós possamos estar de pé na nossa vida, na fé que nós temos no Deus que nós celebramos, no Deus que nós confiamos e no Deus que nós mostramos às outras pessoas também. Então, mais um ano, a gente celebra esse aniversário da igreja. Mais um ano nós continuamos confiando no Senhor, porque é o Senhor que nos trouxe até aqui. E é o Senhor que vai continuar nos guiando, tanto como igreja, como pessoas. O deserto pode vir, mas Deus transforma. A luta pode apertar,
mas Deus é que sustenta. O futuro pode ser incerto, mas o nosso Deus não muda. Ele está conosco, independente das situações que vier a acontecer. Então, queridos, se eu ou se você estivermos vivendo um deserto pessoal, saiba que o mesmo Deus que plantou esta igreja e sustenta essa igreja durante esses 14 anos é o mesmo Deus que sustenta você. O mesmo Deus que tem sustentado a igreja desde quando ela foi instituída com Cristo é o mesmo Deus que sustenta você em todas essas situações. É o mesmo Deus que faz florescer no lugar deserto. É o mesmo Deus que cria caminhos nos lugares onde não tem. É o mesmo Deus que cria rios em lugares desertos. É o mesmo Deus que cuida de você. Por isso, hoje nós precisamos continuar confiando no Senhor. Continuar confiando na mão do Senhor. A gente precisa continuar desenvolvendo mais nosso relacionamento com Ele, buscando mais experiências com Ele, para que então a nossa fé possa ser cada vez mais aumentada, para que então você possa celebrar, para que você possa caminhar com coragem, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das perseguições, das pressões que a sociedade possa vir sobre você. Mesmo quando as pessoas chegam para você e falam assim, aonde que está o seu Deus agora? Nessa situação que você está pensando. Mesmo com todas essas coisas acontecerem, esteja de pé. Esteja firme, continue confiando no Senhor, porque é o mesmo Deus que cuidou de Israel, o mesmo Deus que cuida da igreja, é o mesmo Deus que cuida de você. Isso faz com que nós possamos manter a nossa esperança cada vez mais cheia, cada vez maior, e não desanimarmos perante as situações. Pelo contrário, festejarmos e comemorarmos tudo aquilo que Deus já fez para nós. A palavra do Senhor diz assim, nós temos que fazer lembrar os grandes feitos que Deus fez na nossa vida. Ele falava isso para o povo de Israel, ele fala isso para nós hoje. Que você possa fazer lembrar os grandes feitos de Deus na sua vida. Isso com certeza vai fazer com que você possa continuar de pé, mesmo diante de todas essas situações que a vida possa nos trazer. Amém, queridos? Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar? Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. É o Senhor que tem cuidado de nós. É o Senhor que instituiu essa igreja local. É o Senhor que mantém e sustenta essa igreja até hoje. Nós somos muito gratos a Ti por isso. E muito obrigado, Pai, porque nós podemos ver a mão forte do Senhor em todas as situações que nós passamos. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos ver o poder do Senhor, o agir do Senhor, e podemos ver o quanto que nós somos dependentes de Ti em todas as situações. Mas, Pai querido, na nossa vida também, pessoal, podemos ver o agir do Senhor, podemos ver a mão forte do Senhor agindo sobre as nossas vidas, nas dificuldades, nos problemas, nos desafios que nós passamos, mas que no nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor Deus sustentou o povo de Israel, assim como o Senhor Deus tem sustentado a Tua igreja, assim como o Senhor tem sustentado essa igreja local, que o Senhor possamos ver também o Senhor sustentando a nossa vida, guiando, provendo, nos direcionando em todas as coisas. Que nós não venhamos a desanimar, que nós não venhamos a desfalecer, mas que nós possamos, Pai, continuarmos de pé diante do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Que mesmo que as dificuldades, os problemas e as situações possam assolar a nossa vida, que nós não venhamos a desistir do Senhor, mas que nós possamos cada vez mais nos achegar a Ti e saber o Deus maravilhoso que fez e faz todas as coisas na nossa vida. Nós Te louvamos e agradecemos, Pai, por essa oportunidade. No nome do Senhor Jesus. Amém.